Então, meus prezados, estamos aqui mais um dia. Sigo aqui no laboratório, cheio de coisa para organizar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre solubilidade e cristalização. Deixa eu mostrar mais uns equipamentos aqui que nós vamos usar hoje. Então, a gente já deu uma introdução sobre solubilidade, tipos de soluções, soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. Um segundo. E aí hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês disso. Aqui eu tenho uma solução, um sólido, sulfato de cobre, de cor azul. Vou pegar o vidrinho. Sulfato de cobre, Pa. Essa é a fórmula molecular dele, CuSO4.5H2O. O que significa que ele é pentaidratado, ou seja, tem água na fórmula do cristal dele. E aí, já deixei as coisas separadinhas aqui para adiantar. Então aqui nós temos 30 gramas de sulfato de cobre, 25 ml de água. Isso é uma barra magnética. Aqui nós temos um agitador magnético. Ele serve tanto para promover a agitação quanto o aquecimento. Então nessa chavinha daqui eu controlo a temperatura, 30 graus Celsius, ela chega até 550 graus Celsius. Não é nosso caso. A agitação, medida em rotações por minuto, podendo chegar a 1100. Ok, como eu disse, é magnético, ele tem uma chapa aqui em cima. Quando a gente liga a agitação, ela faz com que essa barra magnética, que a gente chama carinhosamente no laboratório de peixinho, que ela comece a girar e promova a agitação. 100 RPM, 190, não parece que está indo mais rápido não, mas está assim. Vai gradativamente, porque se você colocar muito rápido, ela começa a pular loucamente ao invés de promover a agitação. Vou desligar aqui. Parou de girar. Ok. Então vamos lá. Eu falei que uma solução é uma mistura contendo um soluto e um solvente. Deixa eu tentar posicionar a câmera, porque hoje eu não tinha assistente para gravar. É uma mistura contendo um soluto e um solvente. O nosso solvente aqui é a água. O nosso soluto é o sulfato de cobre. Então aqui eu estou adicionando 25 ml de água destilada, que é uma água que passa por um processo de purificação, em um becker, usando uma proveta graduada de 25 ml. E aí eu vou começar a adicionar lentamente o sulfato de cobre. Adicionei uma quantidade menor aqui, para a gente começar a verificar o efeito dessa solubilização. A gente tem uma solução de cor azulada. Se a gente olha mais de perto, a gente vê que nem todo o sulfato solubilizou ainda. O que significa que nós temos uma solução saturada, ou seja, nós temos mais sulfato do que quantidade de solvente é capaz de solubilizar. Se a gente tivesse somente a solução, nesse caso em específico, eu arrisco dizer que é porque eu não mexi bastante, nós teríamos uma solução. Galera, desculpa aí que minha bateria acabou. Mas então, era falta de agitação, aqui segue a mesma solução. E agora a gente consegue ver que não tem precipitado, não tem o que a gente chama talvez de corpo de fundo, né? Não tem excesso de sulfato de cobre. Então, essa é uma solução insaturada, o que significa que nós temos menos sulfato de cobre do que a quantidade total que a água consegue solubilizar.
Vou adicionar mais um pouco. Vou adicionar tudo. Aproximadamente 30 gramas. Uma coisa que a gente costuma fazer em laboratório é, aqui neste becker onde eu tinha pesado, ficou um restinho de sulfato. Então eu vou pegar um segundo, uma piceta, isso aqui no fundo é uma piceta ou garrafa lavadeira com a água destilada e vou lavar o becker. Como aqui a gente não está fazendo nada que a gente chama de quantitativo, uma análise que você tem que saber exatamente as quantidades que você coloca, então vou só colocar aqui a água e é isso. Mas se você está num laboratório que você pode usar só, sei lá, 100 ml de água, então geralmente a gente tenta usar 50, 70 para deixar um restinho para poder fazer essa lavagem no final se for preciso. Ok, então a gente tem aqui nossa solução de sulfato de cobre. Dá para ver que tem bastante sólido no fundo ainda. Então nesse caso a gente poderia dizer que ela estava saturada, caso a gente já tivesse mexido bonitinho, mas é só porque falta a agitação. Então vou levar ela para onde? Para o nosso agitador. Então aqui ela está no nosso agitador magnético. Vou colocar a barra magnética ou peixinho e vou ligar ela com uma agitação de 260 rotações por minuto. Ela está aqui girando para poder promover essa homogeneização, ou seja, deixar homogêneo com somente uma fase. Olha só, aqui tem uma quantidade de sulfato que ficou na parede do becker enquanto eu agitei ele com a mão. É um dos motivos que isso é ruim. Mas a gente pode lavar se for o caso. Enquanto agita, vou deixar aqui agitando e daqui a pouco a gente continua. Retomando, agitei por tempo suficiente, solução completamente límpida, só o peixinho lá dentro. Vou proceder para uma filtração. Por que filtrar? Pode ser que tenha caído algum pelinho, alguma coisa, um contaminante, para ter certeza que isso não vai para a nossa amostra. Aqui nós temos um funil, um papel de filtro, um suporte universal e um outro becker para poder captar a amostra. Está terminando a filtração. Então, terminada a filtração, eu vou proceder para a etapa que a gente vai chamar de cristalização. Ou seja, o que eu fiz? Eu solubilizei o sulfato de cobre em água e vou criar condições para que essa quantidade de água que eu usei comece a evaporar. E aí a concentração de sulfato de cobre vai ficar tão grande que essa solução, que a princípio está insaturada, ela vai começar a ficar uma solução saturada, porque a quantidade de água vai estar diminuindo porque vai estar evaporando. Se a gente tem uma coisa saturada, então a gente tem a formação do corpo de fundo, né? Do precipitado. Então esse precipitado, como ele vai se formar lentamente, com a evaporação gradativa, ele vai ter tempo para poder formar cristais, que tem um aspecto bem mais bonito do que o precipitado inicial, o sólido inicial que a gente usou, né, o sulfato de cobre, na fórmula comercial dele. Então vou fazer um outro esquema aqui para a gente poder iniciar essa cristalização e aí eu volto a gravar. Ok, para finalizar, eu montei aqui o suporte universal, uma garra, coloquei um pedaço de tecido de algodão e aqui a gente tem nossa solução. Eu vou colocar a nossa solução aqui debaixo e vou jogar esse pedacinho de tecido de algodão lá dentro. O sulfato de cobre vai começar a subir pelo tecido de algodão eventualmente.
Não sei se aqui já está dando para verificar. E o objetivo é fazer esse tecido de algodão ficar todo azulzinho, todo encharcado com sulfato de cobre, com o tempo. E aí, conforme a água vai evaporando, os cristais vão começar a se formar nesse tecido de algodão. E alguns cristais podem começar a se formar aqui na solução. Se essa cristalização for lenta o suficiente, maior os cristais ficam. Então, o objetivo dessa prática é que vocês entendam que uma quantidade certa de água é capaz de solubilizar uma quantidade certa de soluto. Mas se você evapora essa quantidade de água, seja aquecendo ou seja deixando evaporar naturalmente, o que acontece com a nossa roupa no varal, a nossa concentração aumenta a ponto de saturar novamente a solução. Quando você tem um sólido cristalino e você solubiliza ele, se você dá tempo suficiente para ele cristalizar de novo, ele forma cristais maiores, consequentemente mais bonitos. Então, por hora, eu quis mostrar para vocês a chapa, o agitador magnético, que também é uma chapa de aquecimento, mostrar o peixinho, né, como funciona, mostrar esse procedimento de solubilização na chapa e iniciar vocês essa parte de cristalização, que está diretamente relacionada com a solubilidade, que é uma coisa que a gente já viu em alguns outros momentos. E aí, na próxima semana, eu vou mostrar para vocês o resultado dessa prática com os cristais formados, tanto os que vão se formar em volta do tecido de algodão, quanto os que vão se formar dentro da solução. E se eu conseguir ao longo da semana, eu vou tentar fazer um outro vídeo isolando um cristal para formar um outro cristal maior e mais bonito. Vamos torcer. Então, por hoje é isso. Eu quero só que vocês assistam a aula para poder ver essa primeira parte. E a partir da aula da semana que vem, com os resultados, a gente vai poder fazer um questionário para ver o que vocês conseguiram absorver ou não. Então, mais um. Olha, que já dá para começar a ver que onde é o algodão do tecido já começou a subir a solução. A gente quer que ele fique todo encharcado por essa solução para ver tanto o algodão quanto a solução formando cristais. Então, eu vou deixar isso aqui evaporando lentamente, porque uma condição para se formar bons cristais é que tem uma formação lenta. Se eu pegar isso aqui agora e socar isso na água, no gelo, talvez se forme um cristal ou outro. Principalmente se eu tivesse dando uma quantidade de água menor do que a necessária e tivesse feito isso com água quente. A temperatura aumenta a solubilidade. Então eu posso aquecer isso, usar uma quantidade de água menor e fazer todo o nosso sólido ficar solúvel. A hora que ele estiver todo solúvel, se eu resfriar, eu estou diminuindo a temperatura, diminuo a solubilidade. E aí ele volta para o estado sólido, porque a quantidade de água quente que aumentou a solubilidade não vai estar mais lá. Só que essa condição de resfriamento brusco não permite a formação de cristais. Inclusive, isso é uma das coisas que diferencia o cristal do vidro. O vidro ele é resfriado bruscamente durante seu processo de produção, e o cristal ele tem um resfriamento muito lento às vezes, quando a gente para pensar na formação dos cristais na Terra. Um diamante, um quartzo. A Terra teve um momento de temperaturas elevadíssimas, foi tendo esse resfriamento lento, então são cristais que se formaram ao longo de milhares de anos. E aí eles tiveram tempo de ser cristais. O vidro não, ele às vezes segue a mesma característica do cristal, só que ele passa por um resfriamento brusco. E aí ele vira vidro. Inclusive, a expressão taça de cristal, ela é muito contraditória porque um cristal é exatamente o contrário de um vidro. Um cristal foi formado a partir do tempo, com devagarzinho, resfriamento lento, evaporação lenta da água, diminuindo a solubilidade, aumentando o tamanho dos cristais, e o vidro não. Ele é um resfriamento brusco para garantir resistência a ele. Então, na próxima semana a gente vê a continuidade e eu vou mostrar os resultados para vocês. É isso.